tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer um jogo de banheiro de retalhos, assim, ó. Tiras, pedacinhos. Vou fazer tudo em tom de rosa, assim, misturado. Tudo que tiver um rosinha eu uso. Daí então, ó, aqui eu vou usar matelacê. Eu vou fazer primeiro o tapetinho. Eu vou passar a medida do tapetinho. Até anotei aqui. É 77 de comprimento por 50 assim de largura. Daí agora eu vou mostrar como que eu vou apoiando os retalhinhos aqui. Eu vou fazer primeiro o tapete, daí depois eu mostro a tampa daí. Aí eu dobro o tapete aqui bem no meio. Dei mais uma vez aqui para marcar onde é o meio dele aqui, que eu vou começar os tecidinhos aqui nesse meinho aqui. Daí, ó, um lado é azul, daí eu vou usar no branco, porque o rosa fica mais bonito no tecido branco assim. Senão fica meio escuro se eu usar o lado azul. Então daí eu começo com um retalhinho bem pequeno no meio. Tipo assim. É bom pôr uma cor escura no meio, eu não gosto muito clarinho. Depois não aparece. Então daí, aqui pode ser qualquer jeito, assim, qualquer lado virar ele. Daí agora a gente vai sempre ponhando do lado. Eles falam que é crazy, que vai sempre rodando assim, não volta pra trás. Ó. Daí se não precisar, eu não corto o fio, sabe? Eu só corto quando preciso mesmo, senão eu vou só puxando pro lado assim. Embaixo eu quase não corto mesmo. Ó, daí a gente tem que ver um retalho que dê certo, ó, que pega inteiro aqui, ó. Pode pôr meio viradinho assim, pra ficar aquele trabalhadinho, sabe? Não precisa pôr reto. Que dele vai ficando assim, mais trabalhado. Ó, daí sempre vai. Puxa um pouco o fio ali pra não ficar muito repuxado. Deixa eu ver aqui. Eu ponho um menorzinho, às vezes, assim, só pra ficar, pra pôr outro meio atravessadinho, que daí fica mais bonito. Ó, daí se a gente não põe bem retinho, vai ficando todo trabalhadinho assim. Aqui eu não gosto de pôr muito comprido, senão já cada vez precisa mais comprido, ó, que nem aqui eu venho só até o segundo quadrinho aqui, ó. No começo, quanto menor aqui, fica mais bonito. Vou botar esse fiozinho aqui. Eu não corto esse que fica embaixo, ó. Daí até ajuda que fica mais grossinho o tapete. Deixa eu ver. Ó, daí que nem aqui também eu venho só até esse segundo aqui, ó. Não faço até aqui, que poderia fazer até ali, né? Mas daí fica mais bonito assim, pequenininhos quadrinhos. Daí aqui eu vou fazendo assim até o final, tá? Daqui a pouco, cada vez o retalho vai ficando maior, assim que precisa. Daí, no final, já tá mais grandinho. Depois começa a diminuir de novo. Quando chegar bem no finalzinho, eu mostro de novo daí pra ver como que tá ficando. Ó, agora eu tô indo pro final aqui. Aqui eu já fechei, ó. Daí, ó, depois eu passo uma costurinha. Cada vez vai aumentando mais os tamanhos das tiras, né? Daí que nem agora aqui eu acabo esse lado. Daí aqui termina esse aqui.
Sempre, cada tapete fica um modelo diferente, a gente não sabe como que vai ficar o modelo deles. É bom de fazer isso. Esse daqui não precisa dar retrocesso na máquina, porque depois vai os acabamentos, tudo, ele não desmancha. Agora eu vou passar uma costura toda a volta, e daí eu vou mostrar meu pé ali pedalando, que a Dilma Silva quer ver como é que eu faço, que ela acha que eu vou meio rápido, daí eu pedalo só quase com o pé só, sabe? Eu já acostumei. Já ofereceram para pôr um motor nessa máquina, eu que não quis, daí que eu gosto de pedalar. Ah, e teve uma inscrita que falou que eu tô muito alta sentada aqui, mas é porque eu gosto assim. Se eu abaixar a cadeira, me dá dor no ombro. Então eu gosto de banquinho bem alto. E a máquina, ela tá na altura certa dela. Passei toda a costura em volta, agora eu vou cortar o que sobrou aqui. Eu terminei de pôr os retalhinhos no tapete ali, agora eu vou colocar os retalhinhos na tampa aqui para depois fazer os acabamentos. Então eu vou passar a medida aqui. Quem quiser medir na tampa da casa também pode, mas vou passar essa medida que eu faço aqui que dá certo. Bastante banheiro esse aqui. Ó, 48 de altura. Daí aqui na parte mais larga tem 47. Aqui eu faço, aqui eu ainda dou uma recortadinha, fica com 27 aqui embaixo. Daí é só dar aquela arredondadinha, né, nessas medidas que eu passei. E esse aqui daí a gente pega, para cortar eu faço assim, eu dobro aqui no meio esse. Daí eu pego um tecido e dobro no meio também e põe em cima, assim, ó, mais ou menos na metade, assim, ó. Eu dobro essa aqui até a metade, quase. Daí vem assim, ó. Daí no tecido grande, né, emparelho ali. Aqui eu já deixo reto antes de cortar, sabe? Daí na hora de colocar também, eu venho, com os retalhos já assim. Daí eu dobro essa parte aqui pra ver se tá retinho, ó. Pra ficar a tampa bem reta aqui. Então agora eu vou encher de retalhinho aqui e aí nessa parte aqui. Ó, daí eu dobro bem no meio aqui, né? Dobro mais uma vez bem no meio e marco aqui onde eu vou começar, daí, ó, com a caneta aqui. Aqui também eu vou usar a parte branca. Tecido claro é bom usar mesmo o branco. Aqui no meio, quanto menor o tecidinho que a gente começar, daí demora mais para precisar tecido grande, sabe? Daí nem corta o fio, ó, deixa por baixo, ele até puxa um pouquinho mais assim, ó, pra ficar bem soltinho embaixo. Aqui põe meio viradinha assim, ó, pra pegar ali. Podia pôr reto, mas fica mais bonito virado. O tecido, agora eu passo a costura em volta
Daí eu já vou pôr retalhinho aqui também. Esses pequenininhos eu já vou guardando por aqui. Só que esse aqui eu não vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Daí eu vou passar costura em volta aqui, daí faço aqui e já vou mostrar os acabamentos. Daí. Ó, terminei aqui, agora eu já vou pôr o acabamento aqui e aqui embaixo na tampa do vaso que eu ponho uma tira reta assim, de 6,5 cm. Daí eu viro do avesso aqui, daí eu passo a costura aqui, já essas partes eu deixo pronto. Aqui do lado aqui eu vou fazer viés, daí fazer com o próprio tecido um viés. Daí eu vou mostrar como é que eu faço. Aqui eu ponho o direito, né, com o avesso. Ó, já costurei essa parte aqui, ó, os dois. E agora eu vou mostrar como que eu faço, que devo fazer nos dois igual. Aqui eu dobro no meio, é igual aquele barrado que eu faço, ó. Dei mais uma vez assim, pra ficar o acabamento bonito aqui. Uma costurinha bem na ponta. Vou fazer uma costurinha aqui do lado dessa aqui, ó. Daí naquele lá também eu vou fazer assim. E aqui eu faço assim porque o viés é ruim ficar fazendo essas curvas. Daí aqui embaixo já fica pronto. Agora eu fiz o acabamento aqui, eu vou deixar esse do lado e vou fazer o acabamento do tapete primeiro agora. Ó, aqui eu já cortei as faixas, ó. De 6 centímetros de largura pelo comprimento do tapete aqui, esses que vão do lado aqui, ó. Já vou colocar que daí só fica a tampa depois. A gente põe o direito com o avesso aqui, faz uma costurinha. Aqui é reto, daí no outro que a gente mesmo sobrando 2 dedos. Vou ver se não arrebentou o fio. Escapou. Ó, agora eu dobro aqui bem no meio, marca bem, daí eu vou fazer assim nos dois lados, daí. Ó, aqui eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó, essas duas costuras, uma depois outra do ladinho da outra. Já terminei esse aqui, né? Agora eu vou pôr aqui, ó, 2 dedos para cada lado, assim, ó. Esse outro não precisava sobrar nada. Quem quiser pode pôr alfinete, eu já vou direto aqui. Ó, agora eu vou dobrar, ó, aqui, ó, essa pontinha que sobrou aqui, eu puxo para dentro aqui. Marca bem aqui o meio, ó, dobra no meio, faz mais uma dobrinha. O outro lado aqui faz igual, esconder esses fios aqui embaixo. Agora aqui também eu passo as duas costuras igual eu fiz aqui do lado. Do outro lado, mesma coisa. Aqui é bom dar o mesmo excesso no começo. Ó, agora eu coloco essa parte em cima desse aqui, né? Eu dobro assim, ó, pra ver se tá bem retinho, ó. Tem que ficar bem reto essa parte aí. Ó, aqui eu dou mais uma baixadinha. Eu vou ponhando alfinete pra não sair do lugar e passo uma costura em volta aí já. Agora eu pego daqui e passo costura.
Agora eu vou mostrar como que eu corto o viés para colocar aqui na tampa do vaso. Que eu gosto de fazer com o próprio tecido, ó. A gente pega um tecido e dobra assim, ó, um canto, ó. Daí tem que cortar atravessadinho assim. Eu corto 4 centímetros para fazer o viés. Não pode ser mais que isso, senão fica ruim de dobrar ali daí. Ó, bem certinho 4 ali. E eu emendo o viés, porque daí não precisa dobrar um tecidão muito grande. Para não desperdiçar o tecido. Deixa eu... Vou usar o alfinete antes de cortar para não sair do lugar. Vou pegar mais um alfinete daqui. Ó, agora eu vou colocar o viés. Eu emendei o viés, ó. Eu sempre emendo assim quando eu corto, que daí ele dá bem certinho. Daí não precisa cortar um tecido muito grande. Ó, daí aqui eu deixo sobrando uma pontinha pra baixo. Começo a pregar aqui. Aqui eu vou tentar deixar meio assim, ó. E depois eu recorto. E esse tecido que vai em volta, esse aqui mesmo tem que cortar tipo viés, que se tentar apunhar ele assim, tecido cortado reto, não faz as curvinhas, daí não fica bom. Olha que lindo que ficou aqui no banheiro, ó, dá certinho, ó. Abre ali, ó. Dá para vários tamanhos de tampa essa medida aí que eu passei. Ó, fica bem bonito. Agora eu vou mandar um beijo para os meus inscritos que estão se inscrevendo bastante no canal e comentando. Obrigada e um beijo para vocês. Agora eu vou falar os nomes. Os nomes que a gente pegou ali, mas tem mais pessoas, mas a gente não sabe ainda todos. É Carmen Rocha, do Rio Grande do Sul. Alnura Fernandes, de Campo Grande. Luzinete Pereira, da cidade de Barra, Bahia. Cristina Alves, do Rio de Janeiro, Nilópolis, Silvana Garcia, de Rondônia, Dalva, de Belo Horizonte, Inayá Gomes Corales, André Coelho, de Curitiba, Tânia Santiago, de Cabo de Santo Agostinho, Carla Simone, de Cabaceiras, Maria Isabel, de Dourados, Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo, do Rio Brilhante, Rosane, de Guarulhos, São Paulo, Rita de Cássia Cardoso, de Teresópolis. E para minha neta Isabela, que assiste e comenta todos os vídeos. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe vocês, que tenham muita saúde e continuem costurando bastante. Tchau. E agora minha filha vai aparecer ali, que a Regina queria conhecer ela. Ó, essa aqui é minha filha que grava assim. Beijo, Regina Camargo. Agora vocês conhecem ela. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.